E hoje completa um ano do início da vacinação contra a Covid-19 aqui em Minas Gerais. Um dia que trouxe alívio e esperança para muita gente. No estado, a primeira pessoa a ser imunizada foi uma técnica de enfermagem do Hospital Eduardo Menezes, em Belo Horizonte, que é referência no atendimento a pacientes com a doença. No dia 18 de janeiro de 2021, no Aeroporto Internacional de BH, em Confins, Maria Bom Sucesso Pereira foi a protagonista do início das imunizações contra a Covid-19 e o começo da luta para acabar com a pandemia, que na época já havia matado quase 11 mil pessoas no estado. Foi a primeira dose de esperança em Minas Gerais. Depois da técnica de enfermagem, outros profissionais da saúde da linha de frente também receberam a primeira dose. Eles foram o público-alvo da fase inicial da campanha. Após um ano de imunizações, Maria Bom Sucesso já recebeu a terceira dose, a de reforço. Ela revelou a sensação de ser a personagem principal do início da vacinação no estado. Acendiou o coração de todo mundo sentiu-se vacinado, porque através de mim eles ficaram sabendo que a vacina tinha chegado. Hoje, exatamente um ano depois do começo da imunização, Minas Gerais já tem 86% da população acima de 12 anos vacinada. A campanha segue agora com as crianças de 5 a 11 anos. A expectativa até março, toda criança de 5 a 11 anos terá tomado a sua primeira dose. É o que a gente espera, que pais e responsáveis levem suas crianças para tomar essa vacina. E em março ainda iniciaremos a segunda dose com um intervalo de 8 semanas. Pois é, foi um dia muito feliz para todos nós mineiros. As vacinas demoraram para chegar, nós sabemos aí da fila, para que as pessoas pudessem se vacinar, querendo vacinar. Enfim, muita coisa aconteceu, mas graças a Deus estamos agora caminhando muito bem na imunização. E para falar mais sobre esse assunto, quero chamar os nossos correspondentes para dar um giro pelas regiões do estado. Laura Marques, a gente viu na imagem essa cena que realmente emocionou a todos nós. Infelizmente, as vacinas realmente demoraram a chegar, o que fez com que o número de mortos fosse absurdo. Não é? Nós temos um número muito alto de mortes, mais de 600 mil mortos para um vírus, Laura, que poderia ter sido evitado essa tragédia brasileira se as vacinas tivessem realmente chegado há mais tempo. Agora em Belo Horizonte, na região metropolitana, como é que está a situação da vacinação, Laura? Caminhando muito bem, viu, Elias? Nesse momento, um ano depois da vacinação ter começado aqui em Minas Gerais, a gente chega no momento em que as crianças estão sendo imunizadas contra a Covid-19. É realmente um momento muito bom no sentido da proteção que a gente tem agora aqui no estado, na região metropolitana de Belo Horizonte, em várias áreas do estado de Minas Gerais. Como eu disse mais no início do programa, o governador Romeu Zema deu uma coletiva hoje mais cedo, dizendo que a imunização tem caminhado bem, mas ele afirmou que aproximadamente 1,5 milhão de mineiros ainda não foram tomar suas doses, estão com alguma das doses atrasadas. Então, como eu disse, se você que está nos assistindo ainda não fez isso, vá tomar a sua vacina contra a Covid-19, porque a gente fica a um passo a mais de conseguir sair dessa pandemia. Algo que parece que não tem fim, Mas quanto mais pessoas imunizadas, mais distante a gente fica daqueles piores momentos da pandemia, com muita gente morrendo. Agora sim, tem muitos casos, às vezes graves, casos de sintomas médios a leves, que estão chegando para os hospitais, lotando novamente os leitos hospitalares, mas nada comparado ao que a gente já viveu. Os casos atualmente são bem mais leves e muito menos mortes estão acontecendo. O papel da vacina nesse momento é exatamente esse: garantir que, se a pessoa for infectada, ela terá sintomas leves e não vai falecer pela Covid-19, porque é uma doença que tem essa prevenção, que é a vacina. Aqui em Belo Horizonte, a gente vai entrar numa nova fase, Elias, em que as crianças sem comorbidades vão começar a ser vacinadas, porque as crianças com comorbidades começaram a ser imunizadas no sábado passado. Outros municípios começaram a vacinar as crianças com comorbidades hoje, nessa terça-feira. Por exemplo, Nova Lima, Betim, Contagem, Ibirité, Sabará, são todas cidades que já iniciaram, então, essa imunização das crianças. Um ano depois da vacina contra a Covid começar a chegar aos nossos braços, agora está chegando também para os pequenos, para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Santa Luzia é um município que ainda não começou
a vacinar as crianças com comorbidades nessa terça-feira, mas isso vai começar a ser realizado a partir de amanhã. As cidades estão anunciando essas datas para a imunização, Elias, com muita frequência pelo Instagram oficial da prefeitura, ou então pelo site. Esses calendários estão até bem fáceis de serem acessados, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tem todas essas informações no site. E eu estou aqui com o calendário completo da imunização contra a Covid na capital mineira para poder atualizar, porque agora as crianças sem comorbidades poderão ser vacinadas, já tem data para elas. Olha só, nessa quarta-feira vai ter dose de reforço para quem tem 53 e 51 anos, que a data da segunda dose já tenha completado 4 meses. Depois tem também repescagem amanhã de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos de idade. E na quinta-feira será a primeira dose para as crianças sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação. Então, quinta-feira é o dia em que Belo Horizonte começa a vacinar as crianças sem comorbidades, Elias. Tem também dose de reforço para pessoas com 49 anos na quinta-feira, dose de reforço para quem tem 19 anos e foi vacinado com Coronavac e a data da segunda dose já tenha chegado aos 4 meses. Sexta-feira tem dose de reforço para quem tem 18 anos e foi vacinado com a Coronavac e a data da segunda dose já tenha completado 4 meses. Também repescagem para outros grupos que já foram convocados, né? Tudo isso está sendo realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Mas então, quinta-feira, você que tem criança em casa, é o dia em que as crianças sem comorbidades poderão já ir aos postos de saúde para receber o imunizante aqui em Belo Horizonte. Aos pouquinhos, as outras cidades também vão ampliar os públicos a serem contemplados pelas doses das vacinas e a gente fica muito feliz de poder dar essa notícia aqui, né, Elias? Não sei você, mas eu tenho criança na minha família, né? Tenho 2 sobrinhos de 5 anos de idade e conversei com um deles até essa semana por telefone e aí inclusive a Maria, né, disse que, não tô com medo de vacina não tenho medo de agulha, pode me vacinar porque é muito importante para se proteger contra a Covid. Então, tem muita criança, muitos pequenininhos ali que estão sabendo mais sobre o combate à Covid do que alguns adultos, viu, Elias? Tem criança que está realmente dando um show em adulto, Sabrina e Laura e Ricardo, que não se vacinaram até hoje. Muitos vídeos que eu vi, achei muito bacana, né? Como as crianças estão reagindo realmente, sem medo, né? Claro que o medo existe, a criança está ali, indefesa, ela realmente às vezes fica, né, naquele constrangimento da vacinação, preocupada, mas olha, é só realmente uma picadinha que vai salvar a sua vida. Agora, Sabrina, eu estava acompanhando aqui, é curioso que, por exemplo, em abril, quando o Brasil do ano passado teve aquele boom de casos, nós percebemos que as mortes também eram altíssimas. As mortes chegavam a quase 2.000 pessoas por dia, 1.800 mortes, em um período em que a vacinação tinha começado, mas muito lentamente no Brasil. E agora, mesmo com o número de infecções também lá no alto, o número de mortes não aumentou, está muito abaixo do que nós vivenciamos num período, né, numa época muito difícil, ou seja, a vacinação funciona. Queria saber como é que anda também a vacinação de crianças na sua região, Sabrina. Bom, Elias, ainda não começamos a imunização para crianças de 5 a 11 anos. A expectativa é que dê início a partir do dia 20, né? E um calendário específico está sendo montado por cada prefeitura através das secretarias municipais de saúde para que a imunização seja feita. Os profissionais de saúde passaram por um treinamento, por um curso específico, uma capacitação, digamos assim, para atender esse tipo de público. As salas de vacinação, elas são específicas. A central de vacinação de cada município tem preparado, né, uma cenografia, algo diferente para as crianças, para ser um atrativo e desmistificar um pouquinho toda essa questão, porque como vocês disseram, ao contrário do que a gente pensa que criança não entende, criança lê, criança vê noticiário, tem acesso à internet, sabe também de todo o negacionismo que existe, de todo panfleto negativo que é distribuído aí todos os dias contra a vacina, e isso acaba confundindo a cabeça da criança. Por mais que o pai incentive, a criança ainda fica com medo. Por isso que as centrais de imunização têm feito um trabalho específico para atrair essas crianças. Agora, Elias, não existe imunizante com total eficácia para SARS-CoV-2. Todos nós sabemos que a vacina ela é uma alternativa coletiva para evitar casos graves.
Nós falamos aqui que desde que a Ômicron chegou e que se instalou e que é de fácil transmissibilidade, os casos têm aumentado aqui na região. Outro dia, 320 pessoas foram testadas positivas na cidade vizinha de Barroso, aqui em Barbacena, 140 ontem. Mas se a gente puxar da taxa de hospitalização, a gente tem a certeza que a vacina realmente tem feito a diferença aqui na nossa região, no nosso país, no nosso estado. Então isso significa que isso deve ser sim motivado para as crianças e também para aquelas pessoas que não completaram o seu calendário vacinal para a Covid-19, que é um grande desafio dos profissionais da saúde hoje em dia. Imunizar crianças e fazer com que adultos tomem todas as doses necessárias da vacina contra a Covid. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que o fim da pandemia pode até estar longe, né? Porque nós temos as consequências dela, mas que estamos no meio de uma situação em que a vacina, com certeza, é a nossa aliada. Portanto, que fique aí a nossa voz para que as pessoas procurem os postos de imunização e levem suas crianças. Vamos nos proteger com as armas que nós temos, né, Elias? Pois é, Sabrina, eu fico me perguntando, né, como as pessoas elas conseguem ter tanta facilidade, muitas das vezes, de acreditar em teorias da conspiração, mas não acreditam na ciência, não acreditam nos dados. Nós estamos passando para vocês dados técnicos. Não foi invenção de WhatsApp, não foi nada nesse sentido. É um dado real, concreto e que está mudando a vida, com certeza, de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ricardo, e na Zona da Mata, como é que anda a vacinação? Muito bem, vamos ao compilado de informações aqui. Primeiro, sobre a vacinação, o Juiz de Fora vai fazer uma vacinação amanhã simbólica para mostrar e marcar o início da vacinação desse grupo de 5 a 11 anos aqui na cidade. Uma criança foi escolhida e vai receber aí essa vacina amanhã, mas a vacinação para o público em geral começa na quinta-feira. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades podem ser já nascidas entre janeiro e junho, podem ser vacinadas na quinta, e crianças de 5 a 11 anos nascidas entre julho e dezembro com comorbidades podem ser vacinadas na sexta. Crianças de 11 anos podem ser vacinadas na quinta e na sexta-feira, e crianças de um modo geral. As 10 unidades básicas de saúde de referência farão essa vacinação junto ao Espaço Cidade, que fica no Parque Alves, no centro de Juiz de Fora. Bom, em relação ao pronto atendimento, continuam lotados e as autoridades de saúde pedem que a população não vá até a porta de hospitais, UPAs, sem necessidade. Sintomas leves, fique em casa, essa é a recomendação, faça um monitoramento, mas não se desloque até esses locais, porque isso está prejudicando o atendimento de outras pessoas que estão com casos mais urgentes. Hoje mesmo, várias situações foram registradas nesse sentido. A Prefeitura diz que há um déficit ainda de profissionais por causa de profissionais de saúde que estão com Covid. Isso tem atrapalhado ainda mais a situação aqui em Juiz de Fora. Em relação ao cenário da pandemia ainda na cidade, 84 bancários estão com Covid, mas apenas uma agência está fechada por tempo indeterminado nesse momento, que é a agência Itaú, que fica no bairro São Mateus. A agência da Caixa na rua Santa Rita chegou a sinalizar um fechamento, segundo o sindicato, mas a gerente recuou. Mesmo com o caso de Covid, ela alegou que o funcionário foi afastado e não será necessário fechamento. A agência do Banco Santander Select, na Avenida Rio Branco, também chegou a ser fechada hoje, mas parece que vai ser reaberta nesta quarta-feira. E a situação dramática em Lima Duarte, que está com um problema seríssimo de abastecimento de água. O DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto lá de Lima Duarte, identificou um problema, admitiu que existe, e a população de Lima Duarte está recebendo uma água praticamente barrenta, amarelada, escura, sem condições nenhuma de uso para beber, principalmente, e no meio de uma pandemia, ou seja, quando a água seria um importante agente de higienização, a população de Lima Duarte está com esse problema agora, mais esse, né, problema no meio de uma pandemia com uma variante circulando direto, sem poder se higienizar com uma água que está chegando sem condições nenhuma de uso. É uma pena que a imagem chegou agora no final da tarde, não dá para mostrar para o espectador de diversa, mas é impressionante você olhar para uma água. Imagina uma água normal, chega normal na sua casa, joga um monte de areia dentro do copo, você vai ter uma noção de como é que está chegando essa água lá em Lima Duarte. Segundo o DEMAI, Departamento de Água e Esgoto de lá, a adutora de água tratada que abastece o reservatório da Vila Belmiro foi restabelecida e está com funcionamento pleno após o reparo.
Tão logo o sistema se restabelecerá no decorrer do dia. Já o reservatório de Santa Terezinha se encontra totalmente abastecido e por esse motivo eles pedem aos moradores lá de algumas localidades para economizar água. Só que, segundo alguns moradores, isso tem acontecido frequentemente desde o final do ano passado. A Câmara Municipal tem procurado agir também, o presidente da Câmara de lá diz que encaminhou um ofício ao DEMAI pedindo urgência nesse reparo para que a população possa receber de novo água potável e em condições de uso em casa. É lamentável numa pandemia, uma população, uma cidade importante como Lima Duarte está vivendo isso. Ricardo, Sabrina e Laura, uma excelente noite para vocês. Aguardo vocês amanhã aqui no Diversa em Rede.